Nesse vídeo, a gente vai ver qual é a definição de circuitos digitais, o que são e para que servem as tabelas verdades, e também sobre variáveis booleanas e portas lógicas. Primeiramente, a definição de circuito digital é todo e qualquer circuito projetado para produzir tensões de saída que estejam dentro dos intervalos determinados para os binários 0 e 1. A gente viu que na base binária só existem os números 0 e 1, e eles representam níveis lógicos, que é o que é interpretado pelos circuitos digitais. Então aqui nessa primeira figura é a representação, porque os circuitos digitais internamente trabalham com tensão, e quais são os níveis que diferencia quando vai ser binário 0 e quando vai ser binário 1. Então entre 0 e 8 volts, a gente tem que qualquer valor detectado pelo circuito dentro dessa faixa é binário 0. Já entre o que for 2 e 5, ele vai ser considerado binário 1. A faixa que vai de 0,8 a 2 volts, considera não utilizado. Caso ele detecte alguma tensão dentro dessa faixa, ele pode fornecer um número aleatório, seja 0, seja 1, ou tem uma condição já previamente configurada no circuito que ele determine aí uma situação de erro. Essa figura aqui do lado, esse gráfico, ele está me mostrando o quê? No eixo Y, tensão, e no eixo X, tempo. E esse tempo pode estar em segundos, milissegundos. Nesse caso está sem escala, que é para a gente poder só ter uma noção e saber o que é tempo. E essa escala está me dizendo o quê? Eu tenho diferentes momentos no tempo. Tempo 0, tempo 1, 2, 3 e 4. E assim por diante. Entre o tempo 0 e o tempo 1, eu tenho que meu nível lógico, isso aqui pode ser da entrada ou da saída do circuito, ele está em 0. Entre o tempo 1 e o tempo 2, ele está em 1 e por aí vai. Então, esse tipo de gráfico serve para a gente entender o comportamento de um circuito digital ao longo do tempo. Então, nesse caso, aqui eu tenho uma representação de uma tensão de entrada que vai passar por um circuito digital que eu não sei qual é o funcionamento dele e vai me fornecer uma tensão de saída. E aí eu tenho dois casos possíveis. No caso 1, eu tenho que minha tensão de entrada é 0 volts e que me fornece na saída 5 volts. Então ele processa essa tensão de entrada e me fornece na saída 5 volts. Então aqui eu tenho nível 0 e aqui eu tenho nível 1. Já no mesmo caso, uma segunda situação é o que? Eu tenho na entrada 4 volts e vou ter na minha saída 0 volts. Ou seja, está entrando 1 e vai sair 0. Isso com valores de tensão fechadas. O segundo caso é a representação com valores de tensão já fracionária. Se eu tiver na entrada 0,5 volts, o meu circuito ainda vai interpretar isso aqui como 0, porque a faixa apresentada mostra que qualquer valor entre 0 e 0,8 ele vai considerar 0 binário. E eu tenho 3,7 volts na saída, que ele vai interpretar como 1 binário. A segunda situação do caso 2 é igual à situação 2 do caso 1. Entra 4 volts representando binário 1, vai sair 0 volts representando binário 0. Quando a gente está trabalhando com circuito digital e eu quero entender o funcionamento dele, essa resposta a um conjunto de entradas, e aí pode ter um conjunto ou uma entrada só, eu chamo de lógica do circuito. Daqui para frente, o que a gente tratar de circuito digital e circuito lógico, podem considerar como a mesma coisa. Essa característica do circuito digital, só trabalhar com zeros e uns, permite a gente utilizar o que chama de álgebra booleana, para poder analisar e projetar circuitos digitais. A vantagem dela, em comparação à outra, é que ela vai ser bem mais simples.
e ela é uma ferramenta que permite que eu desenhe uma relação entre as saídas e as entradas de um circuito lógico, isso com uma expressão numérica. Primeira diferença básica entre a álgebra booleana e a álgebra aritmética é que ela só assume dois valores, 0 ou 1. Dentro da álgebra booleana, a gente vai usar o que chama de variável lógica, que é o que vai descrever as entradas e as saídas. Normalmente, a gente utiliza letras para fazer isso. Então, aqui eu tenho uma entrada A, no momento com nível alto, e uma entrada A, em outro momento com nível binário 0, representando nível lógico baixo. Para a gente poder tratar, a gente faz essa associação com zeros e uns, mas vale lembrar que 0 e 1 booleano não são números de fato, eles são representação de um nível de tensão ali dentro do circuito lógico. Essa tabela aqui a gente tem denominações comuns para nível lógico 0 e nível lógico 1. Então, para o nível lógico 0, a gente vai encontrar dentro de contextos sendo chamado de falso, desligado, baixo, não ou chave aberta. Já para o nível lógico 1, a gente tem que ele vai poder ser chamado de verdadeiro, ligado, alto, sim ou chave fechada. É importante lembrar dessas definições porque normalmente a gente vai desenvolver um circuito lógico a partir de uma situação. Na álgebra booleana, a gente não tem fração, não tem valores decimais, não tem negativos, não tem raízes quadradas. As únicas operações básicas que a gente tem é a operação AND, também chamada de operação I, a operação OR, ou chamada de operação OU, e a operação NOT, chamada de operação não, e também de operação inversora. Essas três operações são chamadas de operações lógicas e cada uma é implementada por sua porta lógica respectiva. As portas lógicas são os dispositivos eletrônicos que a gente utiliza na prática, seja no protoboard, por exemplo, para poder implementar essas funções lógicas. Aqui eu tenho a representação utilizando componentes básicos, que são resistores, transistores e a minha saída aqui conectada nesse ponto do transistor 2. Então eu tenho minha entrada A, minha entrada B e uma saída Q, representando aí a função lógica de uma porta, nesse caso de uma porta do tipo AND. Essa figura do meio representa as conexões internas de um circuito integrado que tem como função implementar as portas lógicas do tipo AND. Então, cada símbolo desse aqui é a representação de uma porta do tipo AND. Então, dentro desse circuito, eu tenho 1, 2, 3, 4 portas lógicas do tipo AND. Sendo aqui minha entrada A, minha entrada B e minha saída Q para a primeira porta lógica. E eu tenho a mesma conexão para as demais. Essa figura aqui representa as conexões internas desse circuito integrado. Então, nesse circuito integrado, eu tenho esse chanfro aqui, esse corte, mesma forma que eu tenho nesse ponto aqui. E os pinos, cada pino desse aqui do meu circuito integrado representa uma porta numerada nessa figura do meio. Então, aqui eu tenho pino 1, porta A, 1. Pino 2, porta B2, pino 3, porta Q1. Então, eu tenho duas entradas e uma saída, dessa forma aqui. A1, B1, Q1. Isso segue para os demais.